Embora o processo estratégico não ocorra de forma necessariamente linear, você se lembra daquela figura em que começamos lá pelo propósito, missão, visão, valores, passando pelos objetivos, seguindo aí pelo diagnóstico estratégico por meio das análises interna e externa, e agora nós vamos para o processo de escolha estratégica, a parte onde tomamos as decisões e escolhemos os caminhos da empresa. Os primórdios da escolha estratégica foram marcados especialmente pela matriz Ansoff, lá pelos anos 60, também chamada de matriz produto-mercado. Nessa matriz 2x2, a organização pode explorar o mercado existente por meio de produtos existentes, também pode explorar o mercado existente por meio de produtos novos, chamada estratégia de desenvolvimento de produto, pode ainda explorar produtos existentes em novos mercados, essa é a chamada estratégia de desenvolvimento de mercados, e por fim, pode explorar novos produtos em novos mercados, essa é a chamada estratégia de diversificação. Cabe mencionar que quanto mais se avança em direção ao novo, maiores são os riscos envolvidos no processo. Tanto a teoria quanto as próprias organizações foram avançando em suas estratégias. Da matriz Ansoff, passamos para o processo de integração horizontal e integração vertical. A integração vertical diz respeito a organizações que passam a agregar novas etapas da cadeia produtiva. Ao integrar em direção aos insumos, dizemos que estamos fazendo uma integração a montante ou uma integração vertical para trás. Quando avançamos para frente, ou seja, em direção ao consumidor final, nós dizemos que estamos fazendo uma integração ajusante. Tomemos, por exemplo, um processo editorial de lançamento de um livro. Nós podemos dizer que, se andamos em direção ao autor, estamos integrando a montante, ao passo que, andando em direção ao leitor, integramos a jusante. O processo de escolha estratégica nos fornece uma infinidade de possibilidades. Uma que cabe destaque é o processo de fusões e aquisições. Quando pensamos em fusões e aquisições, imaginamos sempre uma empresa comprando a outra, mas nem sempre isso ocorre dessa forma. Especialmente quando falamos de grandes organizações que contam com a sua estrutura de propriedade baseadas em ações. O processo de fusões e aquisições não é dos mais simples. Existe uma série de barreiras que as empresas que optam por esse caminho precisam lidar, a exemplo da própria cultura corporativa. Por outro lado, as empresas e organizações que optam pelo processo de fusões e aquisições seguem o chamado crescimento não orgânico, ou seja, adquirem uma carteira de cliente e crescem de forma instantânea, algo mais ou menos do dia para a noite. Para termos uma ideia como o processo de fusões e aquisições é intenso, observe essa figura que apresenta uma síntese do que aconteceu no ano de 2011 no Brasil e leva em consideração tanto operações feitas dentro do próprio Brasil quanto operações de empresas brasileiras comprando empresas estrangeiras. Se você já viu uma montadora de veículos, deve ter observado como seus fornecedores localizam-se próximos a ela. Ao mesmo tempo, quando vamos em algum local especializado na venda de algum determinado tipo de produto, a exemplo da Rua Santa Efigênia em São Paulo, observamos uma enorme concentração de fornecedores. Nos dois exemplos, temos situações de redes corporativas, que podem ocorrer de forma deliberada ou não. A depender das características, podemos definir com diversos nomes esses arranjos: arranjo produtivo local, cluster, redes organizacionais, dentre outros. Uma das formas de redes mais presentes na literatura nacional é o chamado APL, ou Arranjo Produtivo Local. O APL apresenta algumas características importantes que vamos ver a seguir. Concentração geográfica indica que as diversas organizações formadoras do APL estão localizadas em certa área, onde também ocorre sua interação. Diversidade de atores e suas atividades, o que faz com que um arranjo produtivo não seja composto apenas por empresas e empresários, mas também pelas entidades do governo, sindicatos, instituições de ensino,
pesquisa e desenvolvimento, ONGs, instituições financeiras e de apoio. É importante também que o APL conte com conhecimento tácito e aprendizados interativos, adquiridos por meio das interações entre os diversos atores do APL. Outra característica dos APLs são as inovações, que são geradas pela transmissão de tecnologias e conhecimentos. Por fim, e não menos importante, a APL precisa de governança, que é instituída pelas lideranças do próprio APL, geralmente exercida por empresários, sindicatos e associações. Cada uma das escolhas estratégicas nos possibilita universos à parte. No Brasil e no mundo, existem grupos de pesquisadores dedicados a estudar cada uma delas, e a nossa próxima escolha estratégica não foge à regra. Vamos conversar um pouco sobre o processo de internacionalização. Um dos tópicos básicos da internacionalização são as chamadas formas de entrada. Em outras palavras, é a forma pela qual a empresa se faz presente em outros países. Essa figura nos ajuda a compreender um pouco sobre o processo de internacionalização e as diversas formas de entrada. A exportação é um dos primeiros passos e você pode escolher a exportação direta, no qual a própria empresa envia seus produtos para outros países, ou a exportação indireta, que você conta com um canal de distribuição ou um agente de exportação. O licenciamento de produtos, serviços, personagens é outra forma de se fazer presente em diversos países. Franquear sua ideia também é uma forma de se fazer presente em outros países. Quando duas empresas se unem com o propósito de criar uma terceira para uma finalidade específica, e essa união ocorre entre duas empresas internacionais, temos não apenas uma joint venture, mas também um processo de internacionalização bastante avançado. Uma organização também pode decidir constituir uma subsidiária internacional. É o que ocorre, por exemplo, com as montadoras automobilísticas. É um processo que conta com grandes riscos, mas também com grandes retornos. O processo de internacionalização conta tanto com barreiras quanto elementos que o estimulam. Aumento do tamanho do mercado, retorno sobre investimento, economias de escala e aprendizagem, vantagens de localização são oportunidades que estimulam o processo de internacionalização. Por outro lado, diversos riscos e barreiras também atravessam o caminho do processo de internacionalização, entre os quais podemos destacar o idioma, câmbio, aspectos culturais, riscos políticos e econômicos, além de diversos outros. O último ponto que iremos conversar neste capítulo é a chamada teoria Effectuation. Você se lembra do início do vídeo, quando mostramos aquela figurinha do processo estratégico, que é baseada na teoria neoclássica econômica? Pois é, como essa figura preconiza causalidade, planejamento e ações deliberadas, nós chamamos essa teorização de causation. Por outro lado, no início dos anos 2000, tomando por base aspectos da teoria econômica comportamental, surgiu o processo de teorização denominada Effectuation, que baseia-se na interação entre os elementos internos do empreendedor, sua cognição, e os elementos externos, a exemplo do mercado e as instituições. A teoria causation tem foco no planejamento detalhado, baseado em análises criteriosas do ambiente interno e externo da firma. Por outro lado, a teoria Effectuation possui foco na interação entre os elementos do ambiente interno do empreendedor, sua cognição, e os elementos do ambiente externo, mercados, instituições e stakeholders. Observe que a sequência de atividades da teoria causation passa por etapas bastante estanques, ao passo que a teoria Effectuation desenvolve oportunidades a partir dos recursos que se possui. Enquanto na teoria causation toma-se por base um planejamento formal, na teoria Effectuation abre-se a experimentação, a perda aceitável, flexibilidade e os pré-acordos. Em linhas gerais, os comportamentos associados à teoria causation alinham-se às grandes corporações, com recursos limitados, mas não totalmente restritos, ao passo que a Effectuation alinha-se às comunidades empreendedoras, especificamente com restrição de recursos. Observe que o processo de escolha estratégica é um mundo à parte. Cada uma das possibilidades aqui discutidas pode ser profundamente detalhada, que aqui por uma questão de tempo não o fizemos. Mas se você gostou do assunto,
Recomendo fortemente que leia o capítulo escrito pelo Roberto Falcão e que procure por outros materiais que você encontra facilmente pela internet. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.